Segunda Reis, capítulo de número 4, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Diga amém. Amém. Tome o teu assento, glorificando a Deus nesta manhã. Glória a Deus por isso. Amados, o texto que lemos é muito conhecido de uma grande maioria dos irmãos, né? O irmão do teclado aí, me ajuda aí, varão. Tá bom? Faz aquele somzinho, porque se o povo não decora pela mensagem, dá agora pela música de fundo. Entendeu? Aí tu me ajuda e aí pronto, vamos chegar lá, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom, vamos lá. O texto bíblico nos conta uma história muito interessante. História essa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma casa, de uma família. Eu quero falar nesta manhã sobre avivamento dentro de casa. Você pode repetir comigo? Diga: avivamento, dentro de casa. Porque todo avivamento começa dentro de casa. É impossível sermos fora aquilo que não somos dentro de casa. E é sobre isso que esse texto vai falar. O texto diz que este homem, este marido, esta casa sofre uma grande perca. Esta mulher, ela está em luto porque o seu provedor, o seu protetor, o seu marido morreu e agora ela está viúva. Tudo aquilo que representava Deus dentro do lar estava morto. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Aleluia. O homem é o sacerdote de Deus dentro da casa. É através do sacerdócio que a bênção de Deus é estabelecida dentro do lar. Quem me ouve, diga amém. É através da figura masculina do homem que a bênção de Deus está sobre a mulher e está sobre os filhos. O homem também representa a proteção da casa, o cuidado da casa, a provisão da casa. Agora imagine comigo, esta família de 4 pessoas, agora 3, porque perdeu o provedor, perdeu o marido, está vivendo uma situação muito caótica. Porque imagine você que naquela época a mulher, quando ficava viúva, ela não tinha direitos diante da sociedade, ela não tinha recursos para manter a sua casa, porque quando o marido morria, quem assumia a dívida, as finanças da casa, era o filho primogênito. Porém, nesta casa, o primogênito ainda é muito pequeno, ainda é um menino. Os 2 meninos são muito pequenos ainda, não podem assumir o lugar que está vazio. E agora essa mulher passa a viver um problema, um dilema dentro da sua casa. Porque à medida que o marido morreu, ele deixou uma dívida para casa. O marido morreu e deixou um problema para a mulher resolver. O marido morreu e deixou um problema para os filhos resolverem. Eu quero dar uma palavra aos homens desta manhã, que estão aqui nesta manhã. Tem algum homem aqui? Levanta a mão e diga glória. Eu vou perguntar de novo, tem algum homem aqui? Levanta a mão e diga glória. Aleluia. Eu tenho uma palavra para os homens essa manhã, e a palavra é: não deixe dívida para a sua casa, não deixe dívida para a sua família. Pastor, que dívida é essa? Não deixe a dívida da atenção
faltar da sua casa. Não deixe que a dívida daquilo que é espiritual plainar sobre a sua casa. O apóstolo Pedro diz o seguinte: que o homem pague à mulher o que lhe é devido, e não só no âmbito sexual, mas em todos os âmbitos da casa, porque é responsabilidade do homem cumprir com o cuidado, a proteção e a espiritualidade da sua casa. Sabe por que tem muita casa que está destruída? Porque os homens perderam a mão do sacerdócio. Mas nessa manhã eu vim aqui dizer para os homens dessa casa, que são sacerdócio de Deus: Deus está te dando autoridade. Eu estou profetizando, olha para você que está de mão levantada. Deus te dará autoridade e poder sobre as coisas na sua casa. A sua casa não vai perecer, porque o Espírito vai abrir os teus olhos. A tua casa não vai perecer, porque o Espírito vai abrir a tua audição para você ouvir a Deus. A tua casa não vai perecer, porque você é sacerdote de Deus. Esta casa está perecendo, porque o marido, embora fosse homem de Deus, era discípulo da escola de profeta, mas cometeu um equívoco na sua vida e deixou uma dívida. E o problema, a dívida era em nome de Deus. O problema é esse: é que muitas vezes nós queremos justificar problemas em nome de Deus. O problema é que às vezes nós queremos justificar falhas dentro da nossa casa e dentro do seio familiar em nome de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da sua família. Vou dizer de novo isso aqui. Tem uma coisa que Deus não abre mão, e é da sua família. O pastor vai dar conta do rebanho, mas é o homem que vai dar conta da família. Olha a responsabilidade. É o homem que vai dar conta da família. Cadê tua família, varão? Ah, Senhor, é que o senhor não sabe. Aconteceu assim, aconteceu assado, e por causa disso eu fiz assim. Não abandone sua família em nome de Deus. Não negligencie a sua casa em nome de Deus. Eu disse isso na minha igreja, em que eu sou co-pastor, e vou dizer aqui essa manhã: é muito sério, é muito forte. Se Deus tiver que acabar teu ministério para você cuidar da sua casa, Ele vai fazer. Porque mais importante que o ministério é a tua família. Não existe ministério sem família. Isso aqui é uma palavra para os homens agora. Aguenta aí, que já chega nas mulheres, fica tranquilo. Isso é muito sério. Não existe ministério sem família, sem sacerdócio. Aleluia. E quantas vezes nós negligenciamos o seio familiar por causa de algumas coisas que não valem a pena? Porque tudo passa. Diga, tudo passa. Tudo passa. Mas a sua família não vai passar. Aleluia. Ela estará sempre com você. O problema desse homem aqui é que ele deixa uma dívida em nome de Deus. E qual é o problema? Quem deve tem que pagar. E quem é o credor quer receber. E a lei dizia o quê? Morreu, deixou dívida, quem paga? A mulher. Mas a mulher não tem condição, então o que é que faz? A lei dizia: os filhos têm que trabalhar até pagar a dívida. O problema é que os filhos eram menores de idade. E agora? A mãe se vê numa situação difícil, porque diz: não vou deixar levar meus filhos. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou falar com quem, pastor Lúcio? Ela pensou: ela já sei, vou falar com o pastor da igreja.
vou levar o problema para o pastor. Toda vez que nós falhamos no seio da família, o gabinete pastoral fica cheio. Ela chega para o pastor Eliseu, pastor da escola de profeta, e diz: meu Senhor, o meu marido, teu servo, morreu. Deixou uma dívida. E agora? Os credores querem levar os meus filhos e eu não tenho como pagar. O pastor da igreja, o pastor Eliseu, olhou e disse assim: mas o que é que eu posso fazer? A igreja não tem condição de pagar a sua dívida. A escola de profetas é muito simples. A gente não tem nem machado para cortar madeira. Teve um dia aí que a gente foi cortar madeira e o machado, o ferro do machado caiu nas águas. Deus teve que fazer um milagre porque a gente não tinha como pagar. Como é que eu vou pagar a sua dívida? Aí o profeta, que é homem de Deus, disse assim: a gente não tem dinheiro, mas a gente é profeta. Aleluia! Graças a Deus. A gente não tem dinheiro, mas nós somos profeta. Me diz o que é que você tem em casa. A mulher pensou e disse assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, profeta, a não ser uma botijinha de azeite. É interessante porque os estudiosos vão dizer que esse homem aqui era Obadias. Obadias era mordomo de Acabe. Acabe era rei de Israel, casado com Jezabel. Jezabel é aquela mulher que comprou os profetas do Senhor. 850 profetas que profetizavam para Deus e agora profetizam em nome de Baal por causa de Jezabel. Mas o texto diz que Deus revela para Elias que tem 7.000 que não se dobrou. E esses 7.000 estavam escondidos em cavernas, de grupos de 50 e de 100. E alguns desses grupos Obadias sustentava com água e pão. A questão é que essa mulher vai falar com quem pode ajudar. A questão é que essa mulher procura um profeta. Olha, deixa eu te dar um conselho essa manhã. Quando você tiver um problema, procura o profeta. Procura o pastor. Já pensou se essa mulher vai para o Facebook? Já pensou se essa mulher vai para o Instagram da vida? Já pensou se essa mulher vai para o TikTok? Dizer assim: eu estou numa igreja que não está me ajudando, meu marido morreu, deixou uma dívida, fui falar com o pastor, e o pastor disse: eu não posso fazer nada por você, e essa igreja não presta, essa igreja não é boa, o povo é tudo ruim. Já pensou se ela fosse procurar alguém que não poderia ajudar, mas ela vai no lugar certo, falar com a pessoa certa? Muitas vezes o que está faltando é você procurar o profeta, se aconselhar, trocar uma ideia, ver aonde você está errando, consertar, e aí vai ver avivamento dentro da sua casa. Procure o profeta, não tente seguir sozinho, você não vai dar conta. Essa mulher olha e diz: a gente não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ou seja, ninguém é tão pobre que não tenha nada. A sua vida não está tão difícil assim, a ponto de você não ter nada que Deus não possa entrar para fazer um milagre. O teu casamento, pastor, você não está entendendo o meu casamento. Seu casamento não está tão ruim assim, a ponto de você não poder fazer nada para recuperar. O teu filho não é tão ruim assim, a ponto de que você não possa ter nada e qual não possa ser recuperado, meu. Deixa eu te dar uma palavra. Ainda que a sua situação seja difícil, ainda tem um pouquinho de azeite. Ainda tem um pouquinho de Deus
azeite. E azeite era um utensílio caro naquela época. Hoje também, né? Vamos deixar para lá. Mas naquela época era caríssimo o azeite. Era muito caro. Porque a sua extração era muito difícil. E é interessante porque ela diz: a gente tem um pouquinho de azeite. Não é muito, é só um pouco. Não dá para fazer nada. Na tua mão é só um pouquinho de azeite. Na tua mão parece não ser nada. Mas é o que eu digo, que a palavra diz. Quando você procura a pessoa certa, a direção que ela te dá, pega um pouquinho que você tem e gera milagre de abundância dentro da sua casa. É interessante porque ela olha para dentro de si e diz: eu tenho só um pouquinho de azeite. Aí lá vem a direção. Aí o profeta diz: então, vai nos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas. Primeira coisa que ele manda ela fazer: vai nos teus vizinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã. Para alguém que entrou aqui chateado, triste, dizendo: eu não confio mais em ninguém, eu não quero saber de gente não, vou morar na roça, no meio dos matos, perto dos bichos, porque os bichos é melhor do que gente. Deixa eu contar uma coisa para você. Você precisa de pessoas. Eu preciso de pessoas. Porque uma das maiores bandeiras do Evangelho é comunhão. Aleluia. O apóstolo João disse assim: como é que eu digo amar a Deus e não consigo ter comunhão com o meu irmão? Que eu estou vendo. O que o profeta está ensinando para essa mulher? O que a crise ensinou para essa mulher? Ter comunhão com os vizinhos. Aleluia. Aleluia. Porque é na hora da crise que o desconhecido vira irmão. É na hora da crise que aquele que você não vai muito com a cara estende a mão para você e te aproxima, e aquela comunhão fica forte e firme. O que o profeta está ensinando para essa mulher? Você precisa ter comunhão com a sua vizinhança, com o seu irmão do lado, com o seu vizinho do apartamento de baixo, do apartamento do lado, do apartamento de cima. Você sai e não dá bom dia para ninguém, você não diz bom dia para ninguém, nem para o cachorro na rua, você não é gentil, não é educado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho tem que mudar a gente. A gente não pode continuar sendo carrancudo, a gente não pode continuar sendo namorado, porque é na comunhão que a gente mostra Cristo, é no bom dia que a gente mostra Cristo, é na comunhão. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Um dia eu dei bom dia do meu vizinho. Ele disse: bom dia para quê? Bom dia do quê? Vontade era nunca mais dar um bom dia para esse velhote. Mas no outro dia ele estava lá, passei bom dia. E ele falou palavrão, não vou falar, né? Bom dia. Até o dia que ele respondeu bom dia. Quase falei em língua estranha. Aí um belo dia eu estou subindo as escadas do meu apartamento. Ele disse: olha, pá, tu por acaso és evangelista aqui do prédio? Eu disse: sou eu mesmo. Não sei se tem outro, mas só eu, esse cara que você está falando aí. Ah, muito bem. Você pode subir lá em cima e orar pela minha mãe de 98 anos? Que está a vida toda na igreja e agora não pode mais. E ela ouve os louvores da sua casa. E ela pediu para chamar você para orar por ela. Eu disse: glória. Subi para orar pela senhora. E aí quando eu chego lá em cima, Deus falou comigo: ora, porque eu vou levar ela hoje. A velhinha
velhinha, ó, chorava, não podia mais falar, já estava sem a fala, mas tinha consciência. Olhei por ela e falei, ó, prepara, tinha tudo pronto, que ela vai partir hoje. Quando foi 4 da tarde, a velhota partiu. E ele depois olhou para mim e falou, agora é que ele nunca mais vai me dar bom dia. Primeira vez que eu vou na casa do homem, que as irmãs dizem que a mãe dele vai embora. Aí quando o outro dia que ele passou, ele me cumprimentou. Bom dia, evangelista. Aleluia! Comunhão com o vizinho, comunhão com o irmão, comunhão. A gente precisa estar em comunhão um com o outro. Quebra essa barreira hoje. Pastor, eu vim brigar com a minha mulher hoje. Se eu pudesse, quebra hoje, fique em comunhão com ela, perdoa ele, perdoa ela. Pastor, aquele irmão, olhou torto para mim, não me cumprimentou, perdoa ele, vai até ele e cumprimenta, diz, você é importante para mim, como disse o pastor aqui, eu vou cuidar de você. Comunhão. A crise mostrou para essa mulher que ela precisava de comunhão. Segunda coisa, vai aos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas e não poucas, e depois entra para dentro da tua casa e fecha a porta. Aleluia. Posso dar um conselho? Nem todo mundo precisa saber de sua vida. Nem todo mundo precisa saber dos seus problemas. Tem tanta gente embaraçada na vida porque a vida dele é notícia para todo mundo. O que ele está dizendo para essa mulher? Está em crise? Tô. Está com problema? Tô. Vai levar os filhos? Vai. Então faz o seguinte, entra para dentro de casa, fecha a porta, você e a sua casa. Eu me lembro que quando a coisa apertava em casa, meu pai dizia assim para nós, vamos entrar em campanha de oração às 3 da manhã. Eu era adolescente, eu acordava só para dormir de novo, mas às 3 da manhã a gente estava de joelho. Ninguém sabia que não tinha um pão, ninguém sabia que não tinha um caroço de arroz, ninguém sabia que a gente ia no abacateiro que tinha no quintal de casa, pegar abacate para comer com açúcar. Porque não tinha café da manhã, mas a gente estava de joelho, 3 da manhã, até Deus abrir as portas e bradar. Sabe? Tem coisa que não precisa colocar no Facebook, tem coisa que a geral não precisa saber, somente um joelho dobrado e um quarto no secreto, porque Deus te ouve ainda. Aleluia! Entra para dentro de casa, fecha a porta. Aleluia. Parece algo difícil de entender. Porque a gente diz, como é que Deus vai fazer alguma coisa com porta fechada? É porque tem milagre que Deus faz para geral ver, que só é gerado no secreto, de porta fechada. Às vezes ninguém vai entender. Glória a Deus. Olha, uma família abençoada, você não está entendendo, irmão, como é que é o secreto dessa casa. Olha, aquele irmão é uma bênção, não sabe como é o secreto dele com Deus, para ser aquilo que ele coloca para fora. A gente só é aquilo que a gente é dentro de casa. Tem gente, eu fico assim, olha, gente, eu fico num negócio doido quando eu vejo gente dizer assim, o culto hoje não foi bom, a palavra hoje não foi boa. Nossa, que culto gelado. Não é, é que você está gelado, você que não está bom. Por quê? Porque aqui a gente só externa aquilo que a gente vive em casa, de porta fechada, porque o culto não começa aqui, o culto começa em casa. Da forma que eu trato a minha esposa, da forma que eu trato os meus filhos, da forma que a mulher trata o marido. Aí a gente chega aqui, qualquer coisinha pega fogo. Por quê? Ele não é espiritual, ora demais não. É porque ele tem secreto em casa. É porque o culto dele começa lá. Aleluia! Fecha a porta. Sua família não precisa ficar sabendo, irmão. Fecha a porta. Vai para o secreto.
ela vai para o secreto. Com quê? Com um pouquinho de azeite. E com um monte de vasilha. Que doideira. Glória a Deus. Só que ela não vai só, ela vai dos filhos. Esse é outro ponto interessante. Porque ele diz sobre ti e os teus filhos. Deixa os teus filhos fora do secreto, não. Ah, pastor, mas vão ficar dormindo. Não tem problema não. Bota eles no secreto também. Lá em casa, quando a gente entra em oração, a Giovana, minha filha, ela dobrou o joelho e dorme. Aí eu vou lá, pôr a mão na cabeça dela e ministro sobre ela. Vai ficar aqui no secreto. Um dia você vai saber qual é o caminho da vitória. E um dia você vai utilizar, mas vai ficar aqui no secreto comigo. Os filhos estão com ela no secreto. Ou seja, a crise mostrou para essa mulher um novo viés. Qual? Trabalho em equipe. Por quê? Porque ela tem que deitar azeite sobre as vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Se tem muitas vasilhas, uma pessoa só não dá conta. Então ela disse, eu tenho 2 meninos, 2 filhos. Aleluia. Então eu vou ensinar eles a empreender também comigo. Aí o menino pega a vasilha atrás. Aí a mãe deita azeite. Aí encheu a vasilha, o menino falou, mãe, não tinha só um pouquinho? Aí a mãe está dizendo, pois é, filho, isso é milagre. O profeta disse que ela poderia. Aí o outro traz, diz assim, aí deita o azeite e diz assim, mãe, mas não tinha só um pouco? Pois é, meu filho, isso é milagre. Se chama milagre. À medida que a mãe está colocando os filhos para trabalhar em equipe com ela, está ensinando para eles que Deus cuida, é Deus poderoso, que a voz do profeta é forte, é poderosa e se cumpre quando o profeta determina a orientação. Deixa eu te dar uma palavra essa manhã. Deus vai te usar para mostrar para os teus filhos o Deus de milagres. É você que vai pregar para o filho através das suas ações, através do seu testemunho, através do seu serviço a Cristo, que Deus é um Deus de milagre. Aleluia! Glória! Está deitando azeite. E sabe o que é mais interessante ainda? É o seguinte. É que não pode ter abundância de azeite se não tiver alinhamento familiar. Aleluia. Eu posso ser o melhor pregador do mundo, coisa que eu não sou. Mas se a minha casa não estiver alinhada em Deus, temos um problema. Eu não sei vocês, mas eu sou de uma época, e quando eu digo parece que eu sou bem velho, né? Mas não é não. Mas eu fui discipulado por pastores muito antigos, já os da antiga geração. E sabe o que eles faziam? Quando foram me consagrar a evangelista, chamaram minha esposa. Eu não tinha filha ainda, e disseram assim para ela, esse irmão aqui está apto para servir o reino de Deus? Aí o pastor disse assim, antes de você, isso numa mesa de pastores, antes de você responder, responda primeiro, ele é grosso com você? Ele bate em você? Ele maltrata você? Ele é provedor? Ele lhe passa segurança? Lembro-me como se fosse hoje. Por que, pastor? Porque ao contrário do que muita gente pensa, pregar a palavra é muito sério. Exercer ministério diante de Deus, isso é para homem e para mulher, tá bem? Para todo mundo, é muito sério. E tem uma coisa que Deus abomina. Sabe qual é o maior pecado de Davi? Não foi só cair com Betseba, foi negligenciar a sua casa e a sua família. Perdeu os filhos, e por conta disso perdeu a família, por conta disso perdeu o reino, por conta disso ficou só.
Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: cuida da sua família. Aleluia! Cuida da sua casa. Porque avivamento começa dentro de casa. Aleluia! Olha, ela está enchendo os vasos e eu vou encerrar agora. E à medida que ela enche os vasos, ela diz para o filho: me traz mais um vaso. E o menino diz assim: acabou. Como assim acabou? Não era pouco. O que era pouco não era o azeite? Tinha muitas vasilhas e pouco azeite. E agora acabou a vasilha e o azeite ainda tem. Mas por quê? Porque o que Deus quer derramar dentro da sua casa é inesgotável. A paz que Ele quer transmitir dentro da sua casa é inesgotável. Sabe quando você chega numa casa que você põe o pé na porta e você sente um negócio bom assim? Fala, nossa, como é bom estar aqui. Queria vir aqui todo dia. Prepara, o Espírito vai formar um ambiente novo dentro da sua casa. Aí sabe o que ela faz? Ela não sai correndo para os vizinhos dizendo: olha, eu tenho azeite a dar com pau aqui dentro de casa, em abundância. Aleluia. Ela volta aonde? Em quem deu a palavra profética. Aleluia, Jesus. Ela vai até o profeta e diz: ó profeta, eu fiz do jeito que o senhor falou. E aí? Aleluia. Tem azeite demais lá dentro de casa. Oh, graças a Deus. Mas tem muito azeite dentro da minha casa agora, você está entendendo? Não tem lugar aonde eu possa pôr azeite agora dentro de casa. Agora eu preciso de uma casa maior para poder ter mais espaço para colocar mais azeite. Dá para você levantar a tua mão para cima? Tá? Porque Deus vai ampliar a tua casa para aquilo que Ele vai derramar lá dentro. Deus vai ampliar, as tuas condições para você viver o que Ele tem para você nesta nação. É tempo de viver algo novo. Aleluia. Aí o profeta diz assim: ah, é? E agora, profeta, o que é que eu faço? Aí ele diz assim: pega o azeite, vende, aleluia, gera receita, paga a dívida, sai da mão do credor e viva do que sobrar. Aleluia, Jesus. Você pode ficar de pé comigo? Eu queria convidar o Ministério Novo para cantar um louvor dessa. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Glória. Pega o azeite, vende, paga a dívida e viva do que sobrar. Glória a Deus. Irmão, essa mulher experimentou dentro da sua casa um grande milagre. Talvez você esteja esperando algo grandioso acontecer do lado de fora, enquanto Deus está dizendo: eu vou começar dentro da sua casa. Eu vou começar dentro do seio familiar. Eu vou derramar uma unção tão grande dentro da sua casa, que lá dentro eu vou formar obreiros, eu vou formar pastores, eu vou formar obreiras, eu vou formar missionárias, eu vou formar gente comprometida com a palavra. Vai começar dentro da sua casa, porque os teus filhos são de Deus, o teu casamento é de Deus, a tua mulher é de Deus, o teu marido é de Deus, a tua casa é de Deus, e o mal não vai lhe tocar, porque tem profeta na casa.
Até mil gerações, tua família, teus filhos.